E aí, beleza, mais um culto aqui na base. E hoje nós estamos gravando, né? Por quê? Porque deu uma bugada violenta ali no nosso computador, mas dá pra gravar e você vai ver daqui a pouco. Só não vai ver ao vivo com a gente, né? Mas não tem problema. Então, do mesmo jeito, vai ser engraçado fazer isso. Gravado ao vivo. É. Então vai chegando aí. Ô Cris, faz uma caminha aí pra nós. Que daí eu vou botar mais no clima. Né? Só que faça a outra base que nós não tocar, por favor. Senão vai fritar minha mente aqui. Hoje tá louco o negócio. Adorarei. Ah, você sabia, você tá só zoando. É engraçadão. Ah, tá. Então, isso é uma coisa que a gente fala muito, sabe? Eu acho que tá na hora da gente entender cada vez mais isso. Nós temos um relacionamento com Deus de forma condicionada, né? Como a gente sempre fala, parece que para eu ir para Jesus eu tenho que ter um plano de saúde para eu ir. Eu tenho que ter benefícios, né, materiais para eu poder me achegar até Ele. E quando Ele não me corresponde do jeito que eu quero, o que eu faço? Eu vazo. Não tá bom, eu sumo. E tá na hora da gente acordar pra vida. Isso não é adorar um Deus. Isso é, sei lá, querer ter um banco de investimento, é querer ter um... Não sei nem como dar exemplo, na verdade. A gente deturpou o que Deus é. Completamente. E tá na hora da gente voltar à essência do que Ele é, na verdade. Mesmo que não dê certo nada, Ele continua sendo Deus e nós vamos continuar o adorando, sabe? E a gente não faz isso, né? E tá na hora da gente fazer. E essas lives pra nós, né, Bob, falando especificamente, a gente que mexeu mais com isso, foi algo que o Senhor construiu na gente demais, isso, cara. Porque... Já foi aquele vídeo pro Arjo? Aquele que a gente fala das lives? Não foi ainda? A Ju fez um vídeo comigo com o Bob, da gente falando sobre as lives, e a gente falou um pouquinho sobre isso. Cara, foi um treinamento muito grande pra nós. Porque as coisas não davam certo nem um pouco. E toda live, pelo menos, né? Pelo menos na noite, né? Mais especificamente no culto, é engraçado isso, né? É mais os cultos que dá essas bugadas violentas, né? Engraçado que o turno não, né? Às vezes dá também. E cara, é muito louco isso. Mas o quanto a gente continua adorando, mesmo assim, não importa, né? Então vamos começar? Feche seus olhos aí. Pai, nós te amamos. Nós te louvamos mesmo quando tudo não vai do jeito que a gente quer, e eu acredito que o Senhor permite isso tudo para que a gente possa crescer. Confesso, Senhor, que eu gostaria que essa fosse a última vez que acontecesse essas coisas, mas a Tua vontade vai ser a Tua vontade. Mas nós pedimos que essa seja a última vez que aconteceu coisas assim, Senhor, de trava, de atrapalho, Senhor, que nós sabemos quem faz isso. Mas que o Senhor venha repreender todo aquele que vai tentar e que tenta atrapalhar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas nós vamos continuar mesmo com tudo tentando atrapalhar. Não importa, nós vamos continuar te amando e nós não vamos nos descabelar porque as coisas não deram certo do jeito que a gente queria. Vem, Senhor, a quebrantar o nosso coração. Para aqueles que vão ver, a hora que forem ver, Pai, que o Senhor venha falar especificamente ao coração de cada um, Senhor. Para que a gente entenda o que é te adorar de verdade. Não ficar brincando de ser cristão, e não ficar brincando de adorar, e não ficar brincando de servir a Cristo, mas servir de verdade. Difícil ou não difícil, abundância ou escassez, nós somos seus, Deus. Nós somos seus, Pai. Obrigado pelo teu amor. Vem falar conosco, Senhor. Vem mexer com a gente nessa noite. Vem transformar o nosso coração. É isso que nós ansiamos, é isso que nós queremos, Senhor. Nós clamamos para que o Senhor venha inundar e quebrar tudo a gente no meio. Porque a gente precisa disso, Senhor. Nós precisamos ser transformados pelo Senhor para entender a verdade. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos.
E pedimos, Senhor, vem falar conosco. Vem falar com a gente, Senhor. Abre o teu coração, onde você estiver, não interessa que horas ou quando você está vendo isso. Deixa Ele falar com você. No encontro eu posso te ter, os meus olhos se fecham a te olhar. Tudo parece novo pra mim, histórias. Passa o tempo, as tribulações, e o meu medo começa a ficar pra trás. O desejo é a tua presença. Adorarei pra sempre, Deus. Adorarei pra sempre, Deus. Eu te adorarei, adorarei, adorarei pra sempre, Deus. Eu te adorarei, adorarei, adorarei pra sempre, Deus. Senhor, nós adoraremos o Senhor até o fim, Senhor. E levanta, gera um povo que será assim, Senhor. Leva a gente a entender, Senhor, o que é te adorar. E mesmo que a gente enfrente algo tão terrível, que a gente venha te adorar, Senhor. Levanta isso, Senhor. Levanta como está escrito na tua palavra. Levanta um povo sedento, obediente, rendido de verdade. Adorarei de novo, vai. Adorarei, adorarei, adorarei pra sempre, Deus. Eu te adorarei, adorarei, adorarei pra sempre, Deus. Leva-me à tua presença, venha me consumir. Leva-me à tua presença e constrange-me, Senhor. Leva-me à tua presença, venha me consumir. Leva-me à tua presença e constrange-me, Senhor. Adorarei, adorarei. Eu te adorarei, adorarei, adorarei pra sempre, Deus. Eu te adorarei, adorarei, adorarei pra sempre, Deus. Eu te adorarei, adorarei, adorarei pra sempre, Deus. O que é adorar o Senhor pra você? É cantar? O que é adorar? Será que nós temos entendido o que é adoração? Será que nós temos entendido o que é cultuar? Será que nós entendemos isso? Quero poder que a gente possa começar de novo essa canção. E
nós entendemos aquilo que nós estamos cantando. Pai, gera em nós isso. Gera entendimento nesse momento, Senhor. Abre as nossas mentes de cada um que vai assistir ou está assistindo. Gera, Senhor, entendimento da Tua verdade. Aniquila as mentiras, destrói os bloqueios, estabelece, Senhor, a Tua verdade. No encontro eu posso te ter. Os meus olhos se fecham ao te olhar. Tudo parece novo pra mim. Histórias. Passa o tempo, as tribulações, e o meu medo começa a ficar pra trás. O desejo é a tua presença. É isso que você deseja? Adorarei pra sempre, Deus. Adorarei pra sempre, Deus. Eu te adorarei, adorarei, adorarei pra sempre, Deus. Eu te adorarei, adorarei, adorarei pra sempre, Deus. Leva-me à tua presença, venha me consumir. Leva-me à tua presença e constrange-me, Senhor. Leva-me à tua presença, venha me consumir. Leva-me à tua presença e constrange-me, Senhor. Adorarei, adorarei, adorarei pra sempre, Deus. Eu te adorarei, adorarei, adorarei pra sempre, Deus. Eu te adorarei, adorarei pra sempre, Deus. Eu te adorarei, adorarei, adorarei pra sempre, Deus. Que nesse momento você possa tirar um minutinho para falar com Ele agora. Do teu jeito, da tua forma. Abra a tua boca agora e fale com Ele. Não importa se você está num quarto sozinho, Ele está do teu lado, Ele quer te ouvir. Aquilo que Ele está gerando no teu coração, comece a conversar com Ele. Vai.
Nós temos clamado pelo nome dele. Nós temos clamado pelo nome dele. Você tem convidado ele para fazer parte da tua vida, da tua casa. Tem chamado ele para o teu casamento, você tem chamado ele para a tua empresa, você tem chamado ele para o teu relacionamento com o teu filho, você tem chamado ele para as tuas lutas, mas também para as tuas vitórias, ou você só chama ele quando você está precisando de algo. Você quer uma vida com Jesus, você quer um socorro a todo tempo. Você tem um amigo ou você tem um garçom. Você tem um Senhor ou você é o Senhor dele? Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Céu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus, e eu quero conhecer Jesus, e eu quero conhecer Jesus, e eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim. Isso é verdade demais, hein? Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus, e eu quero conhecer Jesus, e eu quero conhecer Jesus, e eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares
de Jesus. Porque senão, por que a gente está cantando Exu agora? Você precisa de Jesus para viver, você precisa dele. Não só para ele resolver os seus problemas, você precisa dele. Se sim, começa a chamar ele para fazer parte da tua vida. E nesse momento que você está cantando o nome dele, que você possa estar convidando ele para entrar em áreas da tua vida. Aonde que você não convidou ele ainda para entrar? Aonde que você não deixou ele ainda entrar? O que você tem mantido fechado que você ainda não chamou ele? Você ainda não deu liberdade para ele mexer? E agora nós vamos cantar de novo, mas entenda isso. Essa vida de forma verdadeira e real, Senhor. A gente não mais só fique cantando canções que a gente não entende, mas que a gente convide o Senhor e realmente entregue a nossa vida em Tuas mãos e somente em Tuas mãos. Venhamos parar de ter 32 senhores, mas temos um só. Falar conosco essa noite, Senhor. Vem por fundamento real e verdadeiro em nós. Destrói alicerces mentirosos, fortalezas que permitimos que fossem levantadas. Conosco, Senhor, levanta o teu povo de forma real e verdadeira, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Foi. Tá gravando aí, mano? Tá? Deu uma... Na hora que eu comecei, eu pensei, putz, será que ligou? Tem aviso hoje? Tem? Veja aí se tem. Boa noite, alcança uma cadeira minha. Hoje não tem aqui. Olha lá. Tem aviso? Então põe um aviso aí só para nós fazer o trem aqui. E
E aí galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui dar um recadinho bem rapidinho para você que está assistindo a nossa live aqui. Então, como a gente não está fazendo reuniões presenciais nesse momento, uma das formas de você continuar fazendo a sua contribuição financeira é através da nossa conta digital aqui do Monte, tá? Então você pode ofertar, você pode dizimar através dessa conta que vai estar descrita aqui embaixo. Se você tiver qualquer dificuldade, qualquer problema, entre em contato com a gente, tá bom? E lembra que a contribuição financeira é uma das formas de você fazer parte desse ministério. Não é simplesmente você fazer por obrigação, mas você faz parte realmente dessa base missionária e de tudo que a gente está construindo aqui juntos. É isso aí, Deus abençoe e continua na nossa live aí, tá bom? É isso aí. Eu não sei nem que aviso que rodou hoje. Qual foi o aviso que rodou hoje? O aviso que você pôs? Ah, tá. É isso aí. Faça parte junto com a gente. Que o Senhor gere no seu coração aquilo que é a vontade dEle. E que você não resista. Vamos lá, então? Então, lembrando que a gente está trabalhando fundamentos. Semana passada nós trabalhamos a questão de... deixa eu lembrar... de arrependimento, né? Se você não acompanhou, volta para trás que você vai conseguir ver e você poder rever. Lembrando que as palavras agora estão tudo aí, porque vão pro ar e ficam salvas, bonitinhas lá no YouTube, para você poder acompanhar com a gente. Às vezes você não viu alguma, quiser dar uma olhada, vai lá. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perdão. Eita. Mas eu estava conversando com o Senhor e daí ele gerou, sei lá. Vamos tentar ver o que vai surgir disso aqui. Que acho que vai ser da hora. Vamos seguir uma jornada aqui para ver. Tem algumas passagens que eu quero ir vendo. Eu quero que a gente possa começar lá em Mateus 18. Nós vamos do 21 em diante. Vai pegando aí. Na verdade, nós vamos ler até o 35, só que Mateus 18, do 21 ao 35, mas nós vamos fazer umas paradas no meio do caminho. E a gente vai seguindo alguns outros versos aqui. Beleza? Vamos pegando aí. Lembrando que a gente está com o nosso treinamento. Se você não sabe o que é, dá uma varrida aí no YouTube. Que aí você vai ver. É um treinamento de 4 semanas, que a gente manda alguns materiais e vai fazendo online com você. Nossa, ficou alta a câmera hoje, vai ficar assim, ó. Pra eu olhar. Assim? Sim, assim, tá bom? Não entendi. Tá bom assim? Então tá bom. E aí você pode participar com a gente. No final da semana a gente faz um bate-papo com os missionários. É bem legal. 4 semanas e a busca de aumentar ou desenvolver um relacionamento. Então, dá uma procurada no vídeo, ou quem sabe dá uma pôr lá depois no vídeo, né? O link. Tem como pôr o link, né? Cadê a Nath? Né? Dá pra subir ali embaixo, né? Então vai estar o link aqui embaixo para você poder ver do que a gente está falando num vídeo específico que nós falamos. Se quiser, daí você se cadastra lá e participe com a gente na próxima turma. Beleza? Então vamos lá. Vou começar aqui em Mateus 18. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Eu quero parar aqui e já quero orar. Pai, nós pedimos que você venha quebrar princípios mentirosos em nós, Senhor, e que você venha realmente estabelecer princípios sólidos e verdadeiros da Tua Palavra, que a gente pare de tratar o Senhor como um rolê, como um passatempo, como um clube, ou como qualquer que seja o nome que a gente utilize, como um entretenimento, mas que a gente venha entender que o Senhor está nos chamando para a verdade, para a vida, e nós temos fugido disso. E nós temos buscado o nosso próprio querer, e nós temos buscado a nossa própria vontade, que o Senhor arranque toda e qualquer confusão do nosso coração e da nossa mente, que o Senhor destrua
mentiras que estão em nós, Pai, que a gente possa conhecer a Tua verdade, Pai. Vem revelar a Tua palavra para nós hoje, que a gente possa ter uma noite da hora na Tua presença e, tendo entendimento, vem trazer clareza, Senhor, para a nossa mente e abrir os nossos pensamentos e o nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém? Então, eu quero parar aqui, depois a gente vai ler o resto lá. Você vê ali que, cara, Pedro já está perguntando, né? Hoje nós vamos pegar um pouco meio que da vida dele ali, de Pedro, nós vamos seguindo, né, nessa jornada. E aí nós vemos ali que, primeira coisa, ele pergunta, né? Quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão? Né, quando ele pecar. Se você for pegar a palavra pecar contra mim, ele está dizendo errar comigo. Né? Se for entender a palavra pecar, você vai entender que é sobre errar o alvo. Né? É isso que quer dizer. E aí, então, quantas vezes eu tenho que perdoar aquele irmão que erra comigo? Né? Então, provavelmente, Pedro já estava perguntando aquilo para o Senhor, porque devia ter uma galera que sempre furava com ele, que devia estar errando, né? De certo ele fazia demais, os caras nunca retribuíam, ele devia, enfim, né? Você via que Pedro tinha uma posição de estar na frente. Então, quem normalmente está na frente toma uma porrada, né? É normal. E aí você vê que ele já pergunta, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Como que diz, pô, que saco isso, até quando eu vou ter que perdoar o meu irmão? Né? E aí o Senhor, e aí ele já meio que, você vê que Pedro, antes do Espírito Santo, ele tinha toda uma pegada impulsiva, né? Ele já vinha com as respostas, né? Tipo, ele fazia a pergunta, mas ele mesmo já respondia, né? Porque ele sabia da coisa. Então ele pega e fala, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Tipo, ele já está querendo falar, é isso aqui, né, Senhor? Essa é a resposta correta, né? É isso que a religião faz isso. E tem alguns aspectos de Pedro que é legal depois a gente ver, para você ver como ele era muito religioso no começo, depois você vê que ele vai transformando isso através do Senhor. É muito massa de se pegar esses pequenos detalhes. E aí o Senhor já pega e fala assim, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aí as pessoas, de forma literal, certeza que fazem a conta. Faz aí, Nath, para mim. Quantas vezes dá aí? Dá 400 e alguma coisa, né? 490. Então daí você pensa, então quer dizer que eu tenho que perdoar, porque é isso que nós gostamos de ser literais. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Então 7 vezes 70, vai dar 490. Então é isso que eu vou fazer. Então eu crio uma lista, eu crio, né, um crédito, e aí o fulano furou, eu risco. Opa, você tem 489. E assim vai indo, e você vai tirando aquilo, né, até zerar. Né? E chega uma hora que você fala assim, eu não perdoo mais. Né? Eu não perdoo mais. Porque hoje, cara, infelizmente, o que nós ouvimos, tem certas coisas que nós vimos que está totalmente ferrado o fundamento, porque um cristão jamais pode dizer assim, eu jamais vou perdoar aquela pessoa. E vou ser sincero, a gente já ouviu muitas vezes. Eu jamais vou perdoar. Se o fulano ou a fulana fizer isso para mim, não tem perdão. Certeza que vocês já ouviram isso. Ou talvez já até falaram. Isso não tem perdão. E você vê que muita gente, às vezes, fala de alguns pontos específicos. Eu já conversei com pessoas que falavam assim, traição para mim não tem perdão. Se fizer isso para mim, eu nunca mais olho na cara e já era. Só que isso é um fundamento da fé cristã, de seguir a Cristo, que é algo fundamental. Não tem como seguir a Cristo sem entender o perdão. O próprio Senhor, cara, depois de ser destruído por nós mesmos, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pela nossa desobediência, pelo quanto a gente é boca aberta. Lá naquela cruz, totalmente destruído, arrebentado, ele fala para o Pai, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Mas nós, a nossa grandiosidade, porque nós, homens, né, homens que eu digo não é homem sexo, mas eu digo humano, nós somos grandiosos e nós falamos, não, eu não. Eu faço tudo, menos perdoar tal coisa. E eu me lembro, acho que foi hoje de manhã que nós falamos, quando a gente voltou das empresas, né? Não, eu não faço isso. Não, eu aguento tudo, menos isso. Né? Eu não aceito, obrigado. Eu não aceito tal coisa. E aí eu fico pensando, Deus sentado no trono, escutando, né? Uma pessoa falando isso. Você pode repetir para mim aqui, só para eu anotar, o que você falou que você não ia fazer mesmo? O que você falou que você não ia fazer? Não, eu passo por tudo, menos por escassez financeira. Ah, é? Então, beleza. Cara, nós perdemos completamente a essência de quem Deus é e de quem nós somos. E nós começamos a fazer com que Deus, e queremos que Deus venha seguir o nosso padrão e a nossa vontade, não é o contrário. Ele não é o nosso Senhor, nós somos o Senhor dele.
E aí nós começamos a criar regras e fundamentos e princípios, e nós fazemos o que nós bem entendemos, mas nós falamos assim, eu sou cristão. Não faz sentido. Eu tinha uma chuteira branca. Usei, sei lá, 2 vezes na minha vida. Hã? E o meião. Além do que... O meião usei bastante porque é frio, né? Eu dormia, colocava debaixo da calça, né? Top pra ficar com as pernas quentes. Mas pra jogar bola eu nunca nem usei aquilo. Aí eu compro a chuteira, eu compro o meião, compro uma camiseta de time, sei lá, que todo mundo gosta aí, do Barça ou do Real Madrid, do Corinthians. Né, eu compro um calção, e aí eu vou, né, com meus amigos do trampo e falo, eu sou boleiro, mas, cara, só porque eu tenho as coisas não quer dizer que eu sou boleiro. Mesma coisa que se eu comprar uma cruz e botar no peito, ou comprar uma camiseta escrito Jesus é o Senhor, não quer dizer que aquilo que é verdade, não quer dizer que eu sou cristão. Aí comprei um violão, agora eu sou violeiro. Cara, você nem sabe tocar. Falei, eu sou aprendiz, eu tô aprendendo, eu tô querendo chegar lá, eu quero aprender a fazer isso. Cara, os fundamentos estão tudo ferrados. Então eu posso falar assim, eu não consegui perdoar ainda. Senhor, me ajuda a perdoar. Irmão, eu preciso que você ore por mim, porque eu preciso aprender, eu preciso ter força para perdoar. Isso aqui é muito difícil para mim, mas eu sei que eu preciso perdoar. Ora para que o Senhor me dê força. Ora por mim para que eu consiga, que o Senhor me dê força para conseguir perdoar. Para eu entender o que eu tenho que entender, para eu conseguir fazer. Isso um cristão pode dizer. Não que o cristão tem que ser um retardado que sai perdoando qualquer coisa, assim, blá, blá, blá. Não, nós somos humanos, é difícil, tem certas coisas que são difíceis para nós perdoar. Difíceis para nós perdoar não quer dizer eu não vou perdoar. O tempo que for necessário para você trabalhar junto com o Senhor para você perdoar, você vai ter que botar a sua cabeça no lugar e você falar, Jesus, me ensina a perdoar. Não interessa o que você passou. Eu gosto muito de ser quem frequenta a base, fala e me conhece, sabe que eu gosto de jogar uns exemplos lá em cima, tipo, para quê? Pra gente ver o drástico e a gente ver, pô, não é tão difícil assim. Então mesmo que alguém chegasse hoje com uma arma na tua cara, você ia ter que perdoar essa pessoa. Se você se diz cristão, você vai ter que falar, Jesus, vai ser punk essa. Vai ser difícil pra caramba, foi muito punk que aconteceu, mas eu sei que eu preciso fazer. Me ensina, me mostra. Aí você cai numa jornada junto com o Senhor para você aprender sobre perdão e você conseguir executar. Mas jamais um cristão pode dizer, eu nunca vou perdoar. Jamais, isso é um fundamento que é fundamento mesmo, é essencial para dizer que estamos seguindo a Cristo. Então você vê que o Senhor ele dá, e não é para nós sermos literal, como eu estava falando, mas é para nós entendermos. Jesus não quis dizer, ó, você tem que perdoar 490 vezes. Ele estava falando, cara, você tem que perdoar até o fim, cara. Quantas vezes for necessário, você vai ter que perdoar. Isso que ele quis dizer com essa quantidade de número. Não é esse tempinho, esse tantinho que você está falando aí, 7 vezes, que você deve ter lido em algum lugar, que você acha que é assim que funciona. Não. Você tem que perdoar, cara, até o cara. Cada vez que ele se arrepender, você vai perdoar. Isso é um outro pedaço da Bíblia também que diz isso. E aí, às vezes, a gente pega isso aqui, né? Porque Jesus falou bonitinho aqui, né? Ele pegou e falou, eu digo a você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Né? Você pensa, Jesus bonitinho, né? Tipo, ele falou de boa. Porque Jesus é amor, né, cara? Jesus não... Ai, da onde que Jesus chapuleta? Da onde que Jesus fala as coisas, né? Que é pesado, que a gente acha que, tipo, nossa, olha o que o Senhor falou, que palavra dura. Mas se você pegar agora a sequência, nós vamos ler a sequência aqui. Ó. Por isso, versículo 23. Deixa eu baixar mais esse negócio aqui. Por isso o reino dos céus... Isso vem na sequência do que o Senhor acabou de falar. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos, quando começou o acerto. Foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Então pensa, aquele homem devia uma quantidade assim, absurda de dinheiro que não tinha como ele pagar. Não tinha como ele pagar. Você imagine, cara, você vai ter que vender você, a mulher, filhos e todas as coisas que você tem para pagar a dívida.
Tipo, se ferrou geral mesmo. Né? Não tinha como pagar. Aí ele implora, cara. Quer ver? Deixa eu achar aqui. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou. Imagina a cena. O Senhor, e a pessoa se joga no chão. Ela se prostra no chão e fala, viu, eu te imploro. Me dá tempo para te pagar. Ele implora. O servo prostrou diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Né? E aquele senhor dele tem compaixão dele. Que pensa, pô, coitadinho do cara, né? Olha o que o cara fez. O coração dele deve ter dado aquela quebrantada, ele olhou pro cara e pensou, pô, vou quebrar, vou dar uma colher de chá para esse cara aqui, né? Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus servos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu pagarei você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Então ele tinha acabado de receber um perdão de algo incrível, algo que não tinha como ele pagar. Ele estava ferrado na vida de forma geral mesmo, não tinha volta. Ele ia ser vendido, provavelmente como escravo, a mulher dele é capaz que virasse prostituta, enfim, coisas punks. Os filhos iam ter trabalho forçado, escravos também. Ele ia perder tudo que ele tinha na vida e se você for ver ali, parece que ele tinha uma posição elevada. Porque ele tinha servo também. Então ele tinha um senhor, mas ele era um senhor sobre alguém também. Então quer dizer, é como se ele fosse um chefe de uma empresa grande, né? Só que, se você for notar, a escrita ali, quando o Senhor está falando, ele faz exatamente como ele fez para o Senhor dele, o servo dele faz para ele. Do mesmo jeito. Então o conservo caiu de joelhos, prostrou-se de novo. E implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu pagarei você. Mesma coisa que ele fez. E ele recebeu o perdão. Alguém veio pedir para ele. E ele negou. E olha que legal a sequência. Essa é a beleza da coisa. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive com você. Irado, seu senhor entregou-se aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. E se for ver que os próprios parceiros do conservo dele, né, que era o servo dele, os brothers ali que trabalhavam com ele, que eram também do outro, entregaram o próprio senhor deles. Porque eles viram que aquilo estava errado. Pô, esse cara recebeu o perdão. Chegaram pro cara que era dono da boca e falaram assim, viu, ele também fez isso. Ele não perdoou o cara lá, que devia menos. Aí esse senhor pega e fala, mano, você devia ter perdoado. Por que você não perdoou? Agora eu vou te entregar, cara, agora já era. Tá desperdoada a dívida. Retomada essa dívida e agora você vai pagar. E aqui o Senhor fecha com uma coisa maravilhosa. Ele conta essa história punk. Eu vou entregar os torturadores, pensa. Não vou entregar ali para você ficar preso. Não, torturador, cara, você está ferrado. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Então não adianta falar da boca para fora. Não adianta eu simplesmente falar, não, eu perdoei fulano. Mas cada vez que você vê a pessoa, você tem ranço dela. Você começa a tramar conta, você começa a dizer assim, se não fosse por essa pessoa, a minha vida seria diferente. Se eu não tivesse passado por isso, se eu não tivesse passado por aquilo que essa pessoa fez para mim, eu não estaria onde eu estou agora. Isso não é perdão, você ainda tem essa dívida. Você ainda tem. Porque quando nós somos feridos, é como isso aqui, eu crio um caderninho, coloco o nome daquela pessoa e boto lá, me deve tantos denários, prata, amor, o que é que seja. E esse senso de dívida é desenvolvido em um caderninho. E sabe o que é pior? Quando a gente tem dívida, né, nós viramos os credores ali,
os cobradores, nós começamos a, depois de um tempo, a gente se amargura tanto que a gente começa a cobrar dos outros que não tem nada a ver. Porque o que aquela outra pessoa fez me lembrou da dívida que eu tinha com o outro cara, que tinha feito comigo. E eu lembro disso e aí eu explodo igual. E eu começo a agir com todo mundo, porque, não, o Bob me deve algo. Não, o fulano me deve algo. O outro ciclano me deve algo. Aí nós viramos pessoas que tudo que nós fazemos é em troca de algo. Porque me deve algo. Cara, eu vejo o quanto Satanás trabalhou e a gente deixou porque a gente é rancoroso, porque o nosso coração é duro. E o quanto sério é não perdoar de coração, é o que o próprio Senhor falou. E se você for ver, cadê? Aqui. Se você for ver, por exemplo, lá em Mateus 6, logo depois da oração do Pai Nosso, Jesus já tinha falado aqui, ó. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Ele já está fazendo um link disso. Cara, a gente se apoia demais naquilo que a gente faz, naquilo que a gente entende, no nosso senso de justiça. Nós criamos um mundo para nós e nós dizemos o que é. É que nem que nós estava ali, né, Cris, perguntando para você como é que você enxerga a cor, né? Porque para você é diferente a forma de ver, né, das cores. E a gente faz isso às vezes na nossa vida. Eu crio uma ótica, no teu caso é uma condição física. Mas muita gente cria a sua ótica e diz que o mundo é assim. E tem que ser assim, e tem que ser suprido desse jeito. E se não for suprido desse jeito, eu digo que está errado. Só que nós esquecemos que tem um Deus que criou todas as coisas e já disse como é que as coisas funcionam. E aí nós começamos a criar o nosso próprio mundo, o nosso próprio Deus, a nossa forma de tudo tem que existir do jeito que a gente quer. E a gente deixou de entender que, cara, já está estabelecido como são as coisas. Então, se eu não perdoar o meu irmão, porque nesse caso é a mesma coisa. Porque Jesus nos perdoou da dívida impagável. Jesus nos perdoou da dívida que era impagável. Que não tinha como pagar. E ele não perdoa assim, tá perdoado. Não, ele veio tomar a porrada que era nossa. Ele veio morrer. Eu sempre falo, nós não temos um Deus que mata, nós temos um Deus que morre por nós. Ele vem, ele morre pela gente para pagar a conta que era nossa. Uma conta impagável, que não tinha o que a gente pudesse fazer a vida toda para pagar. E aí alguém faz algo para nós que nós falamos assim, não, isso não tem perdão. É exatamente isso que está acontecendo aqui, ó, que nós acabamos de ler. E aí você pensa assim, por que será, né? Que Jesus pegou Pedro ali e já lascou essa. Porque ele aproveitou, né, cara? Ele aproveitou essa. Oh, você perguntou de perdão, cara? É isso aí mesmo. Porque eu quero já trabalhar o teu coração, porque você vai precisar entender o que é perdão. E Pedro precisava entender, Jesus estava preparando ele, precisava entender o que era perdão. Para que ele encontrasse arrependimento. Não para que ele encontrasse remorso. E aí você pega, nós vamos lá para Lucas 22, 54. Que diz assim: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, e se sentaram ao redor dele. Pedro sentou-se com eles. Uma criada viu-o sentado ali, à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Esse homem estava com ele. Mas ele negou. Mulher, não conheço. Pouco depois, um homem viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou. É legal isso, né? Mulher, eu não conheço. Homem, não sou. Tipo, é assim que os caras falavam, né? Engraçado, né? Que nem alguém vem falar com vocês e fala assim: homem, sai daqui. Ou vai lavar uma louça, né? Tipo, ô mulher, faz comida. Sabe, tipo, louco, né? Certamente, opa lá. Pedro respondeu, né? Homem, não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, de novo, homem, não sei do que você está falando. E ó, tem uma exclamação ali, ó. Ele tá, tipo, já estava meio de cara. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito:
Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Será que o Senhor já não sabia que Pedro ia negar ele? Ah, sabia, né? Aí você pensa, pô, será que Jesus é mauzão, que chapuletou para ripar o cara? Outro fundamento que nós temos totalmente torto é que o conforto que nós queremos vem do ficar o relax. O conforto vem através do confronto, da preparação. Quanto tempo Deus estava nos preparando para esse ano doido que nós estamos tendo? Se você falar que Deus te pegou de surpresa, é porque você não escutou o que Ele estava falando, porque você não estava prestando atenção, porque Ele está preparando faz tempo que Ele está avisando. Faz tempo que Ele está falando, faz tempo que Ele está querendo tratar a gente. Faz tempo que Ele está querendo mexer com o nosso coração. E nós não deixamos. Então Ele nos prepara para as coisas que vêm por aí. Ele prepara o caminho, bonitinho. Ele já vem dando lá na frente, antes de acontecer algo, para nós sabermos lidar com aquilo. Não vem tentação maior que a gente aguente. Não vem prova maior. Não vem, cara. Não vem. Então você vê que ele já estava preparando ali, porque eu vejo que você vê a diferença, cara, de Pedro e de Judas, cara. Um se arrependeu. O outro teve remorso do que fez. Você vê pela linguagem corporal, você vê pela forma que foi após o acontecido. Um sai chorando amargamente, o outro sai jogando as coisas. É diferente, cara. Jesus está preparando a gente. Nós sempre vemos que a chapuletada que Jesus dava era algo ruim, ou quando a gente escuta a verdade é algo ruim, mas não é. Ele está nos preparando, tudo que ele fala, porque a palavra diz que ele disciplina e repreende quem ele ama. Então, por mais dura que pareça a palavra, que parece que está rasgando a gente do meio, Deus está preparando a gente para algo. Ele está nos equipando para nós conseguirmos chegar onde Ele quer que a gente chegue, onde Ele preparou esse caminho para nós já. Mas por que a gente faz isso? Porque nós olhamos só para o nosso umbigo, cara. Nós olhamos só para aquilo que nós acreditamos, para aquilo que nós queremos. E quando não vai do jeito que eu quero, eu começo a me rebelar. Eu começo a me fechar, eu tranco a minha mente, eu digo que está errado. Eu digo que eu não mereço, e eu começo a construir um mundo em volta daquilo que eu acredito, em volta de mim mesmo. Não é mais cristocêntrica, é egocêntrica. E só gera morte isso na nossa vida. E Jesus, cara, ama a gente demais, porque se Ele não amasse, Ele não tinha vindo morrer pela gente. Ele tinha deixado nós. Meu, deixa que os caras se matem. Porque vamos falar, contra nós não precisa fazer muita coisa, precisa? A gente mesmo se autodestrói. A gente se auto-sabota. Sem Deus nada permanece unido, cara. Nada. Então Ele está preparando. Ele está preparando, porque Ele sabia o que Pedro ia ter que passar. E aí tem lá João 21. Nós vamos ler essa passagem que é legal também. Quero abrir ela aqui. Isso aqui é após o Senhor ressuscitando. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Tadinho, né? Nem o nome deles colocaram aqui. Ah, os outros 2 lá. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eu quero pegar só um ponto aqui. Aqui é logo depois da morte do Senhor. E quando a gente perde o chão, a gente sempre tenta voltar a fazer aquilo que a gente achava que sabia fazer. Você já viu? A gente vai para Jesus, a gente fica um tempo, começa a ficar ruim, começa a dar a zica. É engraçado como a gente sempre volta. Não, acho que eu vou voltar a fazer um negócio lá. Não é assim? Acho que eu vou voltar para aquele trabalho que eu estava. Quando eu fui para Jesus ficou tão difícil as coisas.
Acho que eu vou voltar para aquela vida que eu tinha antes, porque parece que a gente fica tão desacorçoado que a única coisa que a gente pensa é voltar da onde a gente veio. Mas nós esquecemos para onde ele estava levando a gente. Cara, ele está levando a gente de volta para o jardim. Só que será que nós vamos topar essa jornada? Ou quando ficar difícil, a gente vai olhar para trás e querer pensar, putz, era melhor onde eu estava lá mesmo? Era mais fácil eu voltar lá, fazer o que eu fazia, porque isso eu sei fazer. Porque a gente não gosta daquilo que é desconhecido, né? Aquilo que não é confortável, aquilo que eu não estou acostumado a fazer, né? A novidade. Não, se eu não estou vendo para onde eu estou indo, não é de Deus. Então o que ele fez com Abraão mesmo? A gente quer ter tudo controle, né? Eu quero controlar todas as coisas. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes disse, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, com exclamação, tipo faceiro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos seus discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Então você vê que, cara, Jesus ele gosta de revisitar, às vezes, o começo, né? E a gente não se liga, a gente não presta atenção nisso. Porque a gente fica tão avoado correndo, igual Marta, de um lado para o outro, se preocupando com as coisas da vida, com o dia a dia, com o dinheiro, com as coisas, porque nós queremos coisa, né? Coisa. Daí as coisas quebram, nós ficamos na bad. Que a gente deixa de se ligar. Você vê que Jesus estava meio que lembrando do começo, porque foi assim que ele encontrou Pedro. Foi assim que ele encontrou Pedro. Eu escuto muita gente falando assim que, eu não escuto Deus. Eu não sei quando Deus está falando comigo. Sabe por que a gente não escuta Deus? Porque a gente não tenta ouvir Deus. Porque a gente não para pensar. Deus está falando com a gente todo o tempo, cara. Em tudo. Em tudo Ele está falando com a gente. Mas por que a gente não ouve? Porque a gente não ouve do jeito que a gente... Porque não é do jeito que a gente queria. É do jeito que Ele estabeleceu para ser. E como não é do meu jeito, eu falo, não tem. Muita gente diz assim, eu não sou amado. Não, você não é amado do jeito que você queria, mas você é amado. Eu não tenho isso. Não, você tem, só que você não tem do jeito que você quer. E, cara, como isso limita a nossa ação, a nossa visão? Porque às vezes nós temos tanta coisa na nossa vida, tanta bênção, tanta maravilha, mas nós não paramos de reclamar, porque tem algo no nosso alvo, que não é Jesus, que é algo, que é alguma coisa, que é alguém, que é uma situação, que nós ficamos olhando para aquilo lá só. E como eu não tenho aquilo, eu digo que eu não tenho nada. Mas na verdade eu tenho muita coisa já. Só que eu não estou olhando para aquilo que Ele está me mostrando que eu tenho. Tem gente que você pergunta, você tem mais motivo para reclamar ou para agradecer? Você acredita em gente que fala que tem para reclamar? Um negócio que não tem deixa a pessoa numa bad violenta. Uma coisa que faltou aos olhos dela, que às vezes é livramento, que às vezes é preparação, que às vezes é cuidado de Deus. A gente se revolta de uma forma absurda ao Senhor. Cara, Ele fala com a gente o tempo todo. E não só através da Bíblia, através de tudo. De todas as coisas. Ele é o mesmo Deus de lá, é aqui.
Mas será que nós temos tentado ouvir Ele? Será que nós temos tentado ter comunhão, ter relacionamento com Ele, ouvir a voz dEle, realmente viver aquilo que nós falamos? Porque nós falamos... Não tem um crente que não diga, eu não entreguei minha vida para Jesus ainda. Crente, que se diz crente. Eu não conheço, pelo menos. Se vocês conhecem, show, eu não conheço. Mas se nós entregamos a nossa vida para Jesus, por que nós estamos tão estabanados? Se nós temos um único Senhor, por que nós servimos a outros? Não, mas eu só sirvo a Jesus. Mentira. Quantos comprometimentos nós fazemos por causa de dinheiro? Não, mas eu preciso, né? Jesus sabe que eu preciso. Quantos comprometimentos eu faço quando eu não tenho aquilo que eu queria e mesmo assim eu vou lá e faço? Porque eu oro para Deus, falo, Deus, eu quero isso aqui, mas faz a tua vontade. Mas é engraçado que depois que você falou isso, você já pensou em dar um outro jeitinho para conseguir aquilo que você queria. Mas não era a vontade dele? Aí você começa a criar jeitinho, formas e formas e formas e formas. Mas ele não é teu Senhor? Você não quer a vontade dele? E se a vontade dele não é te dar aquilo que você quer? Sabe quem que faz isso? É histórias assim, de por exemplo, eu, graças a Deus, nunca tive esse problema em casa, mas, por exemplo, filhos, que falam assim, ai, mamãe, ô pai, posso ir na festa do fulano hoje à noite? Aí você fala, não. Quem que é mesmo? O fulano. Ih, nem a pau. E eu sei bem o que acontece naquelas festas lá, você não vai não. Aí você vai dormir, de repente você descobre que a benção pulou a janela e foi mesmo assim. É isso que nós fazemos com Deus. Nós pedimos algo para Deus, aí Deus fala assim, não. Aí o que nós fazemos? Nós pulamos a janela e vamos buscar do jeito que a gente quer. Daí dá zica, dá problema, dá treta. Né? Polícia bateu lá, prendeu todo mundo. Ai, pai, era só uma festinha. Daí liga. Ai, tem como vir me buscar. Buscar onde? Você não tá dormindo? Benção. Onde é que você tá? Você tá no banheiro? Tá preso no banheiro? O que tá rolando? Não, eu fui na festa do fulano e daí... daí a polícia bateu lá, né? Mano, se a Nathalie fizesse isso, eu falava, vai dormir aí, eu não vou te buscar agora. Deixava ela lá. Ué, não queria ir? Não foi por conta própria? Agora se vira. Não vem me azedar. Falei pra você não fazer. Amanhã, a hora que eu acordar, eu vou. A hora que eu acordar. E vou acordar bem na paz. Bem na maciota. Mas é isso que nós fazemos, cara. A gente dá o nosso jeitinho. Não, mas eu não estava ouvindo Deus. Ele estava falando, não faça, não vá. Ele estava falando, cara. Ele é vivo demais. Mas enfim, voltando aqui. Aí o versículo 15 rola aqui, ó. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Cara, imagina se eu ouvisse. Imagina se eu ouvisse. Imagina você ouvir essa, cara. Porque vamos falar a real, o Pedro se ligou por que ele estava perguntando aquilo. E se você pensar, qual foi o motivo que Pedro negou o Senhor? Porque ele não amava o Senhor? Ele amava o Senhor. Ele achou que ele tinha moral. Ele achou, não, vou morrer, vou até o final mesmo. Não interessa, eu gastarei minha vida aos teus pés. Aí aparece qualquer coisa diferente, que é mais interessante, você vai. Ué, mas você não ia gastar a vida aos pés dele? Aí, porque você está falando isso, quantas pessoas já cantaram Deixa Queimar? Certeza que você já cantou Deixa Queimar. Ué, você cantou isso, cara, você está proclamando isso, você está falando isso. Não é só uma palavra, eu gastarei minha vida aos teus pés, daí chora na frente de todo mundo e se prostra, eu gastarei minha vida, xaralabanza. Ué, mas daí tudo é mais interessante, tudo é mais importante, tudo é mais divertido. Né? Porque as paradas com Deus tem que ser divertidas. Se não for divertido, eu não vou. Se não for um bom rolê, eu não vou. É circo. Não é, cara, servir mais. Virou entretenimento. Não, eu amo o Senhor, eu morrerei por você.
Mas o bicho pegou, chegou lá, ele achou que ele estava num lugar. Ele achou que ele estava naquela posição, mas, cara, ele estava sendo tentado na morte, porque ele sabia o que estava acontecendo com o Senhor, ele sabia o que ia acontecer, e os caras falando, você conhece ele, né? Você estava com ele, né? Você estava com ele, né? Sabe que nós teríamos orado e falado assim, tava. Por quê? É. A Cris falou ali, e aqui ela fala assim, tava, e sai correndo. Cara, será que nós tínhamos moral de falar assim, tava, por quê? Porque é engraçado como hoje, cristão é um ser que não tem posicionamento, e se for ver os servos de Deus, cara, os caras se falassem assim, viu, ou você se prostra agora aqui, ou eu vou te jogar numa fornalha e vai queimar, seu desgraçado. E os caras falam, beleza. Deixa queimar. Beleza. Mas hoje, quantas vezes nós fazemos... Quantas vezes nós temos vergonha de falar algo? A risco de morte. Não, Ade, mas eu não cheguei a risco de morte. Quantas vezes teu chefe mandou você fazer algo que o Senhor falou para você não fazer? E você foi lá e fez mesmo assim por medo de ganhar a conta? É a mesma coisa. Porque para você ganhar a conta, é o quê? É morrer. É o teu sustento. Nós começamos a ter Jesus de Senhor como hobby. Não, eu tenho Jesus, mas eu tenho meu trabalho também, né? Eu tenho Jesus, mas eu tenho meu chefe, né? Eu tenho Jesus, mas eu tenho a minha mulher também, né? Quando ela fala pra eu ir no culto, eu não vou, né? Tá louco? Vou arranjar treta em casa? O Senhor falou que família é projeto de Deus, né? Jamais tem que ter problema. Não, meu pai falou que eu não posso ir pro culto. Aí não vou, né? Porque é desonra. Crente adora usar a palavra para distorcer as paradas. Esquecendo que existe um negócio que é o começo de tudo, que é o quê? O primeiro mandamento. Então não tem se é pai, se é mãe, se é autoridade do município, se é autoridade federal. Se o Senhor falar para você que você não vai fazer, ele vem primeiro. Nós vamos calar nossa boca e vamos fazer, custe o que custar, mesmo que nós pegue cana. Não, mas você desobedeceu uma ordem, uma autoridade, e o Senhor falou que nós temos que obedecer a autoridade, não acima dele. Simples assim. Pedro fala isso. Antes nós temos que obedecer a Deus, depois os homens. E não quer dizer que somos anarquistas. Quer dizer que nós vamos ser obedientes ao Todo-Poderoso, custe o que custar. Aí a nossa fé é condicionada hoje. Não, mas a polícia bateu. Não, mas o fulano falou. Não, mas tem a lei não sei o quê. Não, mas tem não sei o quê. Mas Deus falou o quê para você? O que Deus mandou você fazer? Você realmente obedecer isso e ficar quieto? Ou você obedeceu o que ele mandou? Aí quem virou o Senhor da terra, quem é? Nós, os homens. Não, porque um homem falou, eu tenho que obedecer. Não, mas quem mandou? Se Deus falar, você vai contra aquilo, é simples assim. Mas só que isso exige o quê? Maturidade, intimidade, busca. Porque senão você vai ser um anarquista e ficar dizendo que é Deus que mandou você fazer. Só que Deus não é anarquista. Será que os caras que eu acabei de falar que estavam indo para a fornalha estavam batendo de frente com o rei deles lá? Eles foram o quê? Anarquista? Então por que Deus salvou eles lá? Não, eles afrontaram a autoridade. É desonra, não pode. Vai lavar uma louça. Vai ler Bíblia. É não naquela época. É porque nós pegamos o Velho Testamento. Nós pegamos o Velho Testamento e nós riscamos fora. Falamos, não, isso aqui não serve para nada. É só a partir de agora e Deus é amor. Deus é amor, faz o que eu quero, Deus é amor. É nós, fecha o pacote, Deus é amor. Então, o que será que nós teríamos feito diante do que Pedro passou? Será que nós teríamos até o fim, ido até o fim? Será que nós teríamos afrontado aquele que apontou e falava assim, por quê? Eu estava com ele. Faz 3 anos que eu ando com ele. Por quê? Você conhecia ele? Era massa, né? As paradas que ele fazia. Quer ser batizado no nome dele? Quer? Nós achamos já uma pocinha e nós faz serviço. Será que nós teríamos essa moral?
É engraçado, cara, o cristão virou um cachorrinho que você bate o pé e sai correndo. Ele não é aquele que se posiciona mais, não é aquele que tem força e coragem. Ele é aquele que toda hora tá, ai, Senhor, misericórdia. Até quando nós vamos ficar orando por misericórdia e não vamos orar pela vontade dele? Até quando? Então você pensa Pedro ouvindo isso, cara, agora. Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Cara, você imagina se olhando. Eu fico pensando, deve ser muito massa olhar para a cara de Jesus, mas deve fazer a gente tremer na base, mano. Na moral. Na moral. Você imagina você face a face com ele. Imagina se olhando para a cara de Jesus, cara, e ele te fazia uma pergunta dessa. Christopher, filho de Willis, você me ama mais do que eles? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Cuide de meus cordeiros. Novamente Jesus disse. Cara, olha que da hora isso, né? Tipo, novamente, tipo, ele já... Aí os caras falam assim, não, Jesus não aperta a gente assim. Não aperta. Não, ó. Novamente Jesus disse, cara, Pedro já estava na bad, cara. Ele já estava pensando, acho que eu vou voltar a pescar, eu tô desacorçoado, neguei o Senhor, caralho, tá tudo... não acredito, cara, que eu fiz. Aí você pensa, não, que isso? Jesus vai dar uma colher de chá pra ele hoje, né? Vai falar, não vou falar. Não, ele pega, e não uma vez só. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Esse foi o adendo que a Cris falou ali. As ovelhas são dele, não é nossa, não. As ovelhas são dele. A gente só cuida. A gente só pastoreia para levar de volta elas até ele. Só isso. Aí pela terceira vez, você pensou 2 vezes, né? Você pensa que o cara já está com o coração arregaçado no meio. Porque quando a gente está nessas bad, fisicamente dói, né? Não dói? Fisicamente você fica doído. Parece que... Cara, parece que você apanhou, não parece? Nossa, tem dia assim que eu falo pra galera, mano, eu apanhei tanto, eu tô meio dodói, tá ligado? Você não pode encostar, você tá meio... Qualquer coisinha, você tá meio... A gente fica assim, fisicamente, debilitado, machucado. Aí você pensa, cara, e Jesus na tua cara, falando aquilo, olhando pra sua lata, no seu olho. E não uma vez, não 2. 3 vezes. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Diga a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. Cara, você vê como a gente deturpou completamente a linguagem que Jesus fala com a gente? A gente pensa assim, ele está ferido, né? Ele precisa se perdoar, porque Jesus estava ensinando perdão. Se você entender o porquê que Jesus estava falando sobre perdão para ele aprender que se ele perdoar, ele é perdoado também. Porque nós sempre vemos o lado ruim das coisas. Porque é assim que nós somos. Fere nosso eu, nós vemos como algo ruim. Mas se Deus fala para nós, se Jesus falou para nós que se você não perdoar, você não é perdoado. Então quer dizer que se eu perdoar, eu sou perdoado. Então se eu fiz algo que desagradou a Deus, que não foi algo bacana, que, cara, eu furei, meti o pé na jaca. Então sentimentos de indignidade, eu não sou merecedor, morre porque ele me perdoa toda vez. Enquanto eu estiver vivo, ele me perdoa, contanto que eu me arrependa. Ele já dá a letra. Por que ele dá essa letra? Porque é ele que faz, ele já faz isso. Se ele falou para Pedro perdoar 70 vezes 7, quer dizer que ele perdoa mais ainda. E aí nós não temos o nosso coração cheio de alegria, falando assim, que massa, cara, Jesus me perdoa toda vez que eu vou para ele. A gente pensa, eu tenho que perdoar meu irmão, senão eu não sou perdoado.
Mas eu não me li, cara, eu sou perdoado se eu perdoar. Para que Pedro se perdoasse, para que Pedro recebesse o perdão. Daí você pensa, não, daí então Pedro estava na bad, ele estava feridão, né? Ou ele já estava mal, daí Jesus vem e ainda cutuca ele 3 vezes, daí ele fica magoado, que nem Taquito, ele ficou mais na bad ainda do que ele já estava. Daí você pensa, Jesus parou por ali, né? Não. Aí depois que ele fala isso, ele não fala, beleza, eu te perdoo. Ele não fala nada disso para, tipo, afagar o ego dele e acalmar ele, tipo, de um jeito humano. Ele diz como é que ele vai morrer. Se liga nisso. E nós temos hoje um Jesus que a religião humana trouxe, que é um cara que fica o tempo inteiro afagando o nosso ego, falando, você é coitadinho. Olha o que ele falou para os discípulos dele. Você quer ser o quê? Multidão ou você quer ser discípulo? Se você quer ser discípulo, é assim que ele trata os discípulos dele. Por ódio? Não, por amor. Porque naquele momento o que ele estava dizendo não era algo ruim. Porque Pedro queria morrer por ele. Se nós lermos nas entrelinhas, ele está dizendo, cara, você não conseguiu morrer lá. E eu entendo por quê. Porque é difícil mesmo. Mas hoje eu te perdoo. E quando você for velho, você vai ter uma vida boa ainda, você vai ter uma vida. Mas quando você for velho, você vai morrer por mim. É isso que ele está dizendo. Isso é um negócio que tem que alegrar nós quando eu falo assim, caraca, eu não consegui, mas eu vou conseguir. Eu não cheguei lá ainda, mas eu vou chegar. Eu ainda não entendo isso, mas eu vou chegar lá onde eu sei que eu posso chegar, onde eu sei que ele vai me levar. A gente sempre vê a coisa ruim. A gente não entende o que Deus está falando conosco. Por quê? Porque a gente só está vendo com a nossa mente, a gente não se renuncia. Que é um outro fundamento que nós vamos trabalhar nesses meses. Então Jesus prepara Pedro para passar por isso. E depois vem e ensina ele como é que ele vai fazer. Mas esse papinho, chororô, que a gente vê as pessoas falando que Jesus faz, não existe, cara. Você imagina você na bad e Jesus fala, então, quando você for mais velho, você vai morrer assim, ó. Eu fico pensando o que nós ia fazer. O sacrifício vivo, né? Nós ia vazar da boca e falar, eu não, cara, eu não quero morrer. Eu não quero ser preso e morrer, não. Mas era um desejo que estava no coração dele, então isso o alegrou. Mas mesmo assim, a humanidade dele estava full force, porque naquele tempo ainda o Espírito Santo não tinha vindo. E na boa, é isso que nos diferencia de animais. É o Espírito Santo, cara. O resto, a gente age igualzinho animal. Igualzinho animal. Um dia eu conto para você como. Por quê? Aí, Jesus fala isso para ele e fala, siga-me. Né? Tipo, mano, o cara já estava na bad, ainda ele fala, você vai morrer assim, siga-me. Aí Pedro pega e volta. Voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Esse era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Tipo, eu vou morrer e ele. Não é isso que nós fazemos, cara? A nossa vida é totalmente condicionada ao outro, né? Se o outro não fizer, eu não vou fazer. E se todo mundo fala assim, eu vou negar Jesus e eu não vivo mais com ele? Você para? Você para? É um negócio que nós temos que pensar. Como é que está a nossa fé nele? Como é que está o nosso comprometimento com Deus? Não, se você não for comigo para o culto, eu não vou. É assim, né? Sim, é porque daí não... Tipo, por que eu vou e ele não? O que a Ju estava falando ali era sobre justiça própria. Tipo, por que eu vou sofrer e o outro não? Né? Tipo, você falou que eu vou morrer e ele não vai morrer, não? E é isso que eu falo. Esse é o Jesus que eu conheço, o Jesus que eu leio na Bíblia. Não é essa coisa que falam lá fora. Desculpa, não é. Me perdoe, não é. É só você ler a Bíblia. Senhor, quanto a ele? Ai, que top. Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Cara, ele é rei. Ele é rei, cara. Ele não deve nada para nós. Olha isso, cara.
Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Imagine, você está ferido, você está se condenando. Aí Jesus vem e te cutuca 3 vezes, porque você negou ele 3 vezes. Cutuca você mais ainda onde você já estava doído. Aí ele conta para você como é que você vai morrer. E aí quando você pensa em falar alguma coisa, ele te dá uma dessa na cara. Cara, esse é o Jesus que eu conheço, esse é o Jesus que eu amo, esse é o Senhor. Esse é. Não é esse que fica arrastando pessoa, não é esse que fica sendo mimizento, não é esse que aguenta a mimiseira dos outros, não é esse que fica agradando os outros para não deixar a pessoa embora. Não. Esse Jesus que nós lemos aqui agora. Esse cara da hora. E por que ele faz isso? Porque ele é mau? Não, porque ele é bom. Porque ele está edificando, ele está disciplinando. Nós falamos, se você for ler lá em Apocalipse, ele fala isso. Eu disciplino quem eu amo. Se ele está nos disciplinando, se ele está nos repreendendo, é porque ele nos ama. Não que nós precisávamos de mais prova de amor do que a cruz, já está suficiente. Talvez para alguns não, talvez precise de mais. Mas, se você está tomando ripada na cara, é porque te ama. E como é bom, cara. Como é gostoso, como é edificante. Depois que você passa por aquele momento doído, cara, vai ver Pedro em Atos 2. Cara, leia a Bíblia e veja o comportamento só desse homem, só para você fazer um estudinho para você ver. Cara, é outro nível. O cara é top, é parrudo, as bobeiras que ele falava lá atrás, ele detona. Imagine sem microfone, sem nada, o cara falar para tudo aquilo de gente. Imagine, o Espírito Santo veio e deu uma unção de caixa de som na voz dele. Ele devia falar assim, parecia um leãozão rugindo. Ele quer nos levantar, ele quer fazer a gente estar de pé, enfrentar as batalhas que estão diante de nós. Nós somos feitos para ser como homens de Deus que a gente pega lá do Velho e do Novo Testamento, que vinha a luta, eles não esmoreciam, eles falavam, mano, vamos aí, vamos arrancar a cabeça desse bicho aí. Quem quer esse nojento que está gritando aí com o povo de Deus? Quem quer esse nojento aí? Deus manda você sair de casa e não te fala para onde, você fala, amém, vamos lá. Deus permite que você é vendido como um escravo. E você ainda honra em tudo que você faz. E nós invertemos completamente o que é servir a Deus. É ser um coitado, é ser um chororô que toda hora eu só estou pedindo coisa para Deus, toda hora. Ai, Deus, misericórdia. Que parece que nós vamos falar com Deus, muda o tom de voz, né? Parece que a gente liga o modo coitadinho. Mano, nós somos filho do Altíssimo. E Ele nos disciplina porque Ele está nos treinando, Ele está nos capacitando para a gente trilhar o caminho que Ele tem para nós. E a palavra diz para nós também que a disciplina no começo não é bom. A gente acha que é pai mesmo. Mas depois a gente vê que é boa. Então, para mim, um outro fundamento extra aqui, porque hoje era sobre perdão, mas esse ponto é extremamente importante. Olha como Jesus fala com a gente. Olha como Jesus falou, cara, com um dos caras que era essencial para ele. Que ele amava de um jeito top. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? A gente escutar. Acho que só nesse pedaço que nós tínhamos entrado uma depressão profunda e falado, realmente acho que eu vou pescar. Porque nós somos mais mimizentos que os caras, cara. Eu tinha batido mais boca. Certeza. Hoje em dia nós teríamos batido boca com Jesus. Porque nós somos tão prepotentes que nós teríamos batido boca. Certeza. Porque nós somos, cara. Sabe quando há mudança em nós? Naquilo que nós falamos, eu ia falar ontem, na terça-feira. Quando há arrependimento. Quando a gente reconhece aquilo que está errado em nós. Nós falamos, eu não quero mais, Senhor, me perdoa. É só assim que o Senhor mexe em nós. Quando a gente reconhece. Cara, foi assim comigo. Só houve mudança em mim quando eu reconheci que eu era agressivo, que eu era ganancioso, que eu era rancoroso, que eu era prepotente, que eu era orgulhoso. E nós podemos passar a noite aqui de tanta podridão que tinha e tem.
Cara, Jesus está nos treinando para algo tão incrível, nós queremos ficar só ali. Ai, me dá mais um suco, James. Me dá. É a sanguessuga, cara. Você percebe a paixão dos caras por Jesus, mesmo eles sendo uns caras assim, que no final ainda tomaram, viu, como se converteram e tal. Pedro viu essa. Cara, eu vejo assim uma paixão dos caras. E tipo, bem no comecinho que você falou ali, me veio assim, tipo assim, quem percebe que é o mestre falando é João. É o mestre. O cara já se joga na água, velho. O cara é louco. Pedro, né? É João. O cara já foi, já era. Aham. E mesmo assim ele tomou as pancadas e continuou. E continuou. Só que nós não. Isso que é louco, cara. O Cris estava falando aqui sobre a paixão que os caras tinham. Eles tomavam porrada, né? Disciplina e repreensão o tempo inteiro, mas eles eram tão loucos por Jesus, apaixonados por Jesus, que eles não deixavam. Eles tomavam porrada e voltavam pro Senhor. Eles tomavam porrada e voltavam. É isso que você quis dizer? É tanto porque o João se liga, e aí Pedro pega a capa dele e se joga na água, mano. Tipo, mano, é o mestre, vou lá. E aí ele vai lá e ainda toma mais porrada. E aí ele fala, siga-me, né? E ele estava seguindo, ele estava andando ali nesse momento. E aí, ó. E aí ele fala lá, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. E tem uma exclamação ali, ó, siga-me, o Senhor foi enfático. Pá, siga-me. Por isso se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. É Sirlene que não tem que fazer, né? Mas, olha aí, ó. Desculpa aí, mas faz parte. Jesus não disse que ele não iria morrer, mas apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo, até que eu volte, o que importa? E aí fala aqui, porque o João gosta de falar essas coisas, esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, o que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, tipo, ele mesmo afirma ali, né? Mas beleza, é massa de você ver a identidade de quem escreve, cara, é legal, você começa a ver que foram homens reais que escreveram, porque, cara, é muito diferente a escrita de cada um. Jesus fez também muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Desculpa, cara, mas nós não estamos entendendo o que é ser cristão, não. Nós estamos entendendo o que é seguir uma religião. A gente aprende um conjunto de regras, né? E a gente segue essas regras. Mas nem a Bíblia inteira a gente já leu. E eu vou falar, cara, por mais preguiçoso que a gente seja, se eu ler um capítulo por dia, um capítulo, eu levo uma média de 3 anos para ler a Bíblia. Maleio. E aí nós nos tornamos pessoas que somos escravos do entendimento de outras pessoas, porque nós nos tornamos preguiçosos para entender, porque nós queremos me diga o que isso aqui quer dizer. Só que nós deixamos de entender que quando a gente lê a Bíblia, o próprio autor, o próprio Deus vem nos ensinar o que ela quer dizer. Vem nos revelar o que ela está querendo dizer, o princípio, a forma, o porquê. Não que a gente não possa ouvir nada, não que a gente não possa ser ministrado, não estou isso que estou falando. Mas estou falando que tem gente que qualquer dúvida que tem sobre um texto, a primeira coisa que ela faz não é ler e falar, Deus me mostra. É pesquisar no Insta, é pesquisar no YouTube, é pesquisar no Facebook, pesquisar no Google o que quer dizer aquela palavra. Mas se foi ler e perguntar ao Senhor... E às vezes o entendimento que você vai ter não é o mesmo que o outro teve, porque ele está num outro processo que você está, ele está num outro período do tempo que você está. Desculpa, nós não estamos entendendo o que é ser cristão de verdade, porque os princípios fundamentais estão completamente tortos. Nós temos um Jesus que é, sei lá, um boneco que, tipo... Como é que era o nome daquela boneca que se vestia, que dava medo, mas as crianças gostavam? Ah, não sei, cara. Pode ser boneca da Xuxa, qualquer boneca que você acha que é legal. Mas, tipo, aí é aquela coisa que é super agradável, daí nós pegamos esse Jesus europeu, né, com os cabelos de tressemé, né, aquele cabelo assim, mó ondulado e sedoso, de olho azul, né, tipo, porque naquela época, realmente naquela região, né, Jesus iria se parecer daquele jeito.
Né? Super branco, super com aquela mãozinha. Né? Aquela coisa esbelta, roupa top, né? E aí nós pegamos esse Jesus e falamos, não, é esse Jesus. Eu quero ter o cabelo como ele tem. O que você passa no cabelo, Jesus é babosa? E aí a gente fica querendo ter uma vida totalmente desenhada exteriormente, mas dentro a gente não deixa mexer. Porque princípios fundamentais, cara, a gente só começou a brincadeira. Nós só começamos a brincadeira, nós pegamos arrependimento e pegamos perdão. Será que só isso nós estamos fazendo? E eu te falo que não, porque se cristão estivesse fazendo isso, a sociedade estava diferente. Cara, é simples assim. Então, fundamentos eu não entendo. Mas o que eu quero? Ah, me conta uma história louca. Fala de escatologia. Quero saber do fim dos tempos. Conta aí a teoria dos 7 montes. Conta para mim. Grandes coisas que nem você entende, nem eu entendo. Mas os princípios fundamentais eu não entendo também. Em vez de nós começarmos pelo começo. Em vez de nós iniciarmos por onde Ele mandou a gente começar. Cara, nós temos que acordar para a vida. E nós temos que entender que Ele está nos chamando. De um jeito, viu? Vem, volta para casa. Chega de nós brincarmos com o nome de Jesus e dizermos que nós somos dele. Não, eu sou de Deus, mas eu não perdoo. Eu sou de Deus, mas eu não tenho que me arrepender de nada. Só falta eu falar, eu já vou na igreja todo domingo. Não, eu assisto as lives todo dia lá. Eu vou falar de novo. Quem que você acha que vai chegar para ele e falar assim, Senhor, expulsei do teu nome? Quem que você acha que vai falar? O bêbado da esquina? Quem que você acha que vai falar isso? Os crentes. Aquele que diz que conhece o Senhor. Porque você não vai chegar falando assim, eu te conheço. Você não vai... Cara, se você acha que você não conhece o cara, você não vai chegar falando isso. E aí nós temos medo de falar a verdade. E aí nós temos medo de confrontar pessoas quando o Senhor nos leva no coração. Fala tal coisa para aquela pessoa. Daí a gente gosta de fazer sempre o quê? É coisa da minha cabeça. Não é coisa da tua cabeça. O próprio Deus está falando com você. E isso deveria ser muito mais importante que qualquer outra coisa. A gente perdeu um valor, cara. A Ana falou um negócio no podcast dela lá, que eu rachei o bico, que todo mundo gosta da Beyoncé, né? Eu fico pensando se a Beyoncé ligasse para nós. Duvido. Eu fico pensando se pessoas de grande poder nos chamassem para pregar nas suas igrejas. Né? Porque o cristão, ele almeja isso, ele quer pregar, ele quer estar em cima do palco, ele quer estar em evidência. Agora, se aquela pessoa convidar a gente para pregar e o Senhor fala, ripa, será que nós entregamos a ripa? Hã? Jamais, porque daí se eu fizer isso, eu fecho a porta, né? Não, eu não vou desonrar aquela pessoa. Ela me convidou na casa dela. Eu não vou desonrar. É engraçado que esse é um outro princípio. Jesus era convidado para ir na casa dos caras e ele ripava os caras. Cara, é a verdade, acabou. Não é por ódio, é para salvação. Teoricamente é isso que a Ju falou. Não é nem a casa da pessoa, é a casa do pai. Então se o pai falou, é a casa dele. Ô pai, eu tô na tua casa, ele fala assim. Então, beleza, então eu vou falar. Cara, nós temos que voltar e rever os conceitos. E como eu quero azedar todo mundo nesses meses, cara. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Porque nós precisamos voltar os olhos para Deus de verdade. Nós precisamos entender quem Ele é. E nós precisamos entender que Ele mandou coisas para nós. Nós vamos falar sobre obediência e tem uma passagem que é da hora. Que o Senhor fala assim, vocês me chamam de Senhor, mas não obedecem aquilo que eu mando. Cara.
Como eu quero que isso gere vida em cada um que pôde ouvir isso hoje. Ou vai ouvir pela internet. Como eu quero que o Senhor gere no coração o desejo de perdoar as pessoas. Não por obrigação, mas de coração, como a gente acabou de ler. Entendendo o que Jesus fez por nós. Porque se nós entendemos o que Jesus fez por nós, toda e qualquer coisa que fizerem para nós vamos perdoar. Nós só não conseguimos porque ainda a gente não entendeu. Que nós estamos sendo igual aquele servo lá. Que era Senhor também. E nós estamos fazendo igual. E nós vamos ser jogados para os torturadores se nós não acordar para a vida. Não, Deus não faz essas coisas. Não, eu acabei de ler aqui. Eu acabei de ler. Meu Pai Celestial vai fazer isso com vocês. Acabamos de ler o que o próprio Senhor Jesus falou que o Pai dele vai fazer. Então nós temos que tirar essa cortina, esse filtro de unicórnios, de pôneis que flutuam e voam e rio de todinho e purpurina. E entendermos a realidade do que a palavra diz para nós. Nós precisamos, cara. Nós precisamos. Amém? Então, antes da gente acabar, quero orar. Senhor Jesus, nos perdoa, Senhor, por não te obedecer e por não perdoar. Nós pedimos que o Senhor venha nos trazer entendimento do que o Senhor fez por nós. Porque se nós tivéssemos um entendimento tão básico que é a cruz, nós, no mínimo, estaríamos perdoando. Mas nós não fazemos porque nós ainda não entendemos. E como a tua palavra diz mesmo, o teu povo perece por falta de conhecimento, Senhor. Mas traz esse conhecimento para nós. De forma fulminante e verdadeira. Quebra as mentiras que fizeram em teu nome. O personagem que criaram, Pai. O teatro que construíram. E estabelece a verdade, Senhor. E nos instiga, Senhor. Nessa noite eu peço, Senhor, para todos aqueles que ouviram essa palavra hoje, Pai, a hora que for, que o Senhor venha incomodar a noite toda, se for necessário, para a pessoa entender que ela precisa perdoar. Que o Senhor incomode, Pai, porque nós sabemos o destino disso tudo, Senhor. A tua palavra já diz para nós. E nós não desejamos isso nem para o nosso pior inimigo. Traz entendimento do perdão, nos dá força, nos dá capacidade, nos mostra como fazer, porque nós não sabemos como. Mas levanta, Senhor, um povo real e verdadeiro. Um povo que vai se chamar pelo teu nome. O teu povo mesmo. O teu povo, Senhor, levanta. E quebra, Senhor, aqueles que dizem que são e não são, não para a destruição deles, mas para que eles possam ser salvos também. Que quão aterrorizante deve ser olhar para a tua face e ouvir, Senhor, o Senhor falando, eu não te conheço. Isso deve ser destruidor. Pior que qualquer outra coisa. E nós clamamos, Senhor, nos ensina, nos salva, Senhor. Nos salva de nós mesmos. Vem falar conosco esse fim de semana, Senhor, nos abençoa com entendimento, com sabedoria, com revelação, com arrependimento e com força e coragem para perdoar. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? É isso aí. Até a próxima. Tchau. Eu sempre tive dificuldade de aceitar quem eu era. Durante muito tempo, eu me escondia atrás de um padrão porque no fundo eu queria mesmo era ser aceita. Eu acreditava que eu precisava ter um cabelo longo porque alongava o meu rosto, me fazia parecer mais magra, e tudo isso porque um dia alguém me disse que eu não ficava bonita de cabelo curto. Eu usava maquiagem não para realçar a minha beleza, mas para esconder aquilo que eu achava ser um defeito. Eu tive muita dificuldade de aceitar o meu tipo de corpo, os meus ombros largos, as minhas gordurinhas na barriga. Eu tentava me esconder atrás das roupas. Mas sabe, tudo isso era porque eu não sabia quem eu era. Eu criei um personagem e eu acreditei que aquela era eu de verdade mesmo. Até que um dia eu comecei uma jornada de descobrir quem eu era através dos olhos daquele que me criou. E cara, aos poucos ele foi me mostrando que onde eu só via defeitos, ele via beleza.
e essas coisas me tornavam única. Eu ainda não entendo plenamente essa identidade. Eu confesso que eu ainda me incomodo com alguns traços em mim. Mas quanto mais eu me entrego, mais eu me sinto livre daquilo que um dia me aprisionou. O que te aprisiona hoje?